Olá! O programa Nossos Cursos Seu Futuro de hoje está começando. E hoje estamos aqui na Escola de Ciências Jurídicas e Sociais e vamos falar sobre a relação entre cultura e advocacia. O nosso convidado é o professor Matheus de Andrade Branco. Professor, seja bem-vindo ao programa. É uma satisfação estar aqui e poder contribuir com esse grande programa. Que bom, professor. Podemos dizer que advogar é buscar a resolução de problemas de pessoas e de que forma que o conhecimento desse contexto cultural pode atuar ou atua já diretamente no aspecto profissional do advogado? Essa pergunta é muito boa. O que é cultura, né? Acho que existem muitos significados para essa palavra, mas cultura, na minha visão, é a expressão de um pensamento, de um conjunto de valores, de ideias, de um povo, de uma cidade, de um país. Então, quando a gente vê um filme, quando a gente escuta uma música, não é só um entretenimento, não é só lazer, é também uma janela, uma forma de você ter acesso àquele conjunto de ideias, valores, do justo, do injusto, do que é o ideal para um determinado grupo de pessoas. E nesse sentido, como advogar é sim resolver o problema das pessoas, ter o conhecimento do que é aquele conjunto de valores, de ideias daquela pessoa, daquele grupo de pessoas, te ajuda muito a ter uma maior efetividade naquela resolução dos problemas. A cultura, além disso, eu vejo que ela aumenta o nosso horizonte. Nos permite conhecer tipos diferentes de pessoas, nos permite conhecer tipos diferentes de modos de impactar no mundo. Eu dou um exemplo para ficar mais concreto. O brasileiro, ele tem um hábito, isso vem desde a época da colonização, de ser um pouco imediatista. De pensar no dia seguinte, de pensar no agora, de pensar no máximo na semana que vem. E isso vem desde a formação do povo brasileiro, que sempre foi um povo que batalhou muito, desde a época dos senhores de engenho, dos boiadeiros, lá de 1530, 1600, e isso se reflete hoje. Então, o brasileiro comete muitos erros no direito, por quê? Porque ele muitas vezes não pensa a longo prazo. Então, se o advogado tem isso em mente, que muitas vezes o seu cliente comete erros por não ter esse hábito de pensar a longo prazo, isso ajuda muito a ele a encontrar uma solução jurídica para o seu cliente. E esse conhecimento justamente dessa cultura vai fazer com que esse profissional que tem esse entendimento aqui da nossa região também, né, que tem uma cultura forte açoriana, por exemplo, né, tem todas essas questões relacionadas ao turismo, faz uma grande diferença na formação desse profissional, faz uma diferença no serviço que ele vai prestar para o seu cliente também. Com certeza, porque resolver o problema de uma pessoa passa pelo universo jurídico, passa pelas leis, passa por encontrar a melhor solução. Mas muitas vezes solucionar um caso, solucionar um processo, não significa necessariamente resolver aquele problema como um todo. Quando o advogado ele tem esse conhecimento da cultura, ele consegue dar uma resposta mais efetiva. Já que você falou do mercado imobiliário, o mercado imobiliário aqui ele é muito particular. Porque se você vai para o interior, por exemplo, ou para outros estados, é muito comum ter aquela figura da pessoa que compra um imóvel para si, compra 2 imóveis para investir e para por aí. Aqui na nossa região nós temos a figura do investidor. O investidor que é acostumado a comprar um imóvel 4 ou 5 meses depois ele já vende e usa, na verdade, o mercado imobiliário para fazer o aumento do seu próprio capital. Não necessariamente naquela finalidade originária que era ter uma residência ou 2, 3 moradas. Só que mesmo esse investidor, ele é uma pessoa que nasceu em Florianópolis ou que nasceu no interior. E aí, se ele nasceu em Florianópolis, ele vai ter todo o arcabouço da cultura açoriana, dos portugueses da ilha que vieram para cá. Se você trabalha já com uma pessoa que tem uma cultura, por causa da imigração dos italianos, dos alemães, já é diferente. Então, o advogado precisa saber disso. O italiano, o alemão, pela própria formação cultural deles, eles dão um valor muito grande à boca, à palavra, né? Não, eu fiz um acordo de boca, eu dei a minha palavra. Isso tem um valor muito grande para quem tem essa cultura. Logo, quando um advogado atende uma pessoa dessa formação, ele precisa ter um cuidado maior, vamos dizer assim, com o que ele está falando. Quer dizer, não é só conhecer as leis, o advogado também tem que ter uma formação para fazer esse atendimento mais humanizado, também a gente pode dizer. Com certeza. O brasileiro, assim como acho que o povo latino-americano como um todo, eles não são, vamos dizer assim, frios. São pessoas que não é suficiente você só entregar um serviço técnico que tem uma resposta. Você precisa também passar por uma espécie de acolhimento, você precisa passar por uma espécie de mostrar para ele que você tem credibilidade. E isso não se faz, muitas vezes,
com só o atendimento frio, jurídico, técnico. Eu gosto de dar sempre o exemplo da China. Nós temos alguns clientes, alguns colegas que já fizeram negociações com os chineses. E como eles vêm de uma outra cultura, a cultura oriental, muito baseada no Confúcio, né? Eles têm uma continuidade da cultura deles lá desde a época de Confúcio. É muito comum que quando o chinês está fazendo negócios, às vezes um brasileiro que vai para lá acha que vai sentar numa mesa e vai conversar e vão discutir os termos do contrato. Não, o chinês às vezes fica conversando com ele sobre lazer, hobby, o que ele gosta de fazer. Depois leva esse possível cliente para jantar, para comer, para passear, e não conversam por horas sobre nada que tem a ver com o negócio. E às vezes a pessoa pode estranhar, mas não, o que o chinês está fazendo? Ele está querendo entender aquela pessoa de uma forma mais global, mais holística. Até porque, quando ele fechar um negócio, ele vai ter um contato com essa pessoa por longo prazo. Então veja, o chinês ele já entendeu há muito tempo a importância de conhecer não só a pessoa no aspecto do negócio, mas a pessoa no aspecto de aonde ela está inserida. E como é que o curso de Direito aqui na Univale trabalha todas essas questões, né, de apresentar para o aluno que não é só questão de aprender o técnico, né, e sim também formar esse repertório cultural, de olhar de uma forma mais humanizada também? Bom, nós temos uma série de atividades, de ações paralelas ao clássico sala de aula. A sala de aula faz aquela formação muito importante, mas mais básica em relação ao conhecimento jurídico. Fora da sala de aula, nós temos muitos grupos de estudo, e esses grupos de estudo, eles não estão apenas ligados na questão do direito. Esses grupos de estudo trabalham antropologia, trabalham história, trabalham psicologia. Além dos grupos de estudo, nós temos aqui um movimento recente muito forte, que é a formação das ligas. Os próprios alunos que criaram isso. As ligas acadêmicas de direito penal, a Liga Acadêmica de Direito Internacional. E essas ligas trazem professores de outras áreas, trazem pessoas de fora. Além disso tudo, nós ainda temos diversos projetos de extensão, em que os alunos do direito, eles levam algum tipo de conhecimento aqui aprendido para a comunidade. Então nós temos projetos que levam educação em direitos humanos para as escolas públicas, nós temos projetos de ressocialização de presos. Então, o acadêmico de direito, ele saindo aqui das quatro paredes, dos tijolinhos laranjas aqui da Univale, ele leva esse conhecimento para a população local e ele vai começando a perceber que ele precisa ter mais conhecimento do que só aquele que ele tem na aula. Isso tudo serve de estímulo para que ele consiga, então, entender que ferramentas ele precisa desenvolver para ter um sucesso na sua carreira. Eu acredito que o conhecimento, né, de todos esses aspectos culturais, esses hábitos todos da nossa região, do Brasil e de outros países também, como o professor já mencionou aqui, podem contribuir, inclusive, para não gerar tantos conflitos e evitar até de ir para a justiça também. Perfeitamente. Um outro exemplo que eu sempre dou em sala de aula é que o brasileiro, quando eu falo brasileiro aqui, eu estou me incluindo, obviamente, nisso, que eu sou brasileiro e também penso dessa forma. Olha uma questão interessante do brasileiro. O brasileiro ele é muito focado em olhar o preço da parcela quando ele vai comprar as coisas. Ele não olha o preço total. Ah, essa parcela cabe no meu bolso. E ele pensa dessa forma por vários motivos culturais que a gente consegue entender a origem. Agora, um advogado sabendo disso pode trabalhar de forma preventiva muito melhor, porque ele já vai avisando, mas você viu o preço total, você já calculou a taxa de juros, vai valer a pena esse negócio? Não, doutor, mas é que essa parcela cabe no meu bolso. Pois é. Mas você vai pagar por 4 anos, as oscilações da economia. Ou seja, se o advogado sabe quais são aqueles hábitos, aqueles modelos de pensamento que o brasileiro tem, ele consegue depois entregar um serviço muito melhor. Tá certo. A gente agradece a participação do professor Matheus Branco, aqui do curso de Direito, por todas essas informações relacionando aí cultura e o direito. Obrigado, professor. Muito obrigado, o prazer foi meu. O programa Nossos Cursos Seu Futuro desta semana termina aqui. Até o próximo.